Bem, gente, continuando aqui a nossa explanação, vamos lá para a segunda parte dessa ideia que a gente estava trabalhando do iluminismo, acerca de como a repercussão do iluminismo teve no protestantismo. Então, a temática da aula, retomando, né, a temática da aula é iluminismo e protestantismo, as reverberações do iluminismo no protestantismo. Eu já vou explicar por que eu vou me ater nessa parte do pensamento cristão contemporâneo, especificamente no protestantismo, mas só para a gente entender. Então, para a gente perceber o que a importância do iluminismo e os reflexos e a ideia iluminista, é importante a gente pensar, trazer aqui a emergência, né, nomes importantes que forjaram o pensamento de vários teólogos, e, enfim, acerca do século XVIII e XIX. Dois deles que a gente já havia falado, retomando aqui, Hegel e Kant. Falando primeiro de Kant, Kant vai ali a meado do século XVIII, vai até o 1830, 30 e pouquinho. Kant é importante pelo seguinte, ele é um divisor de águas, porque, como eu disse a vocês, sobretudo pós-reforma protestante e no período que eu tenho do século XVII, eu tenho a efervescência de dois pensamentos, né? Para o conhecimento científico, o pensamento racional e o pensamento empírico. Então, Kant, ele é um divisor de águas, ele é o último grande filósofo do iluminismo. Ele trabalha algumas questões bem interessantes, que eu quero falar um pouquinho dele aqui para vocês. Porque a repercussão de Kant, ela perpassa, na verdade, né? Ela perpassa vários e vários aspectos aí da sociedade. Ela tem impacto no direito, na teologia, na história. Então, para começar, é o seguinte, Kant ele trabalha alguns conceitos, sobretudo nesse aspecto da, do, do, do conhecimento científico, que ele diz o seguinte, então, o grande debate, né, a grande querela era qual conhecimento científico era realmente relevante e mais importante. Ou era conhecimento científico racional ou era empírico. O empírico é aquele conhecimento que vem processado pelos sentidos, sensorial, e a partir dos sentidos eu consigo ter uma noção da realidade, do meu entorno, né, do mundo em que eu vivo. E o pensamento racional, ele já diz o seguinte, não, é pela razão, pelo intelecto, que eu consigo desenvolver e entender a realidade. Então, a partir daí, a gente percebe o seguinte, o que Kant vai dizer? Não é nenhum nem outro. Ele entende que o conhecimento sensorial e categorias inatas na mente, a conjugação, a aglutinação desses dois aspectos é que vai trabalhar a questão do conhecimento. Ele trata a questão da metafísica tradicional, muito interessante. Ele trabalha a alma é uma síntese subjetiva. Ele trabalha o universo, que é a síntese objetiva, ou seja, as coisas que eu vejo, elas são objetivas, no seguinte sentido. O raio, ele tem uma lei, né? Um corpo ele cai porque ele tem uma lei, a lei da gravidade. Então, o universo ele é regido por questões de normas naturais, normas gerais. Por isso que ele é objetivo. E o divino é o fim das coisas e é quem organiza tudo, é o Supremo. Só que Kant ele vai pegar aquela discussão entre racional e empírico e vai
vislumbrar isso nos dois aspectos. Ele vai dizer o seguinte, olha, o conhecimento verdadeiro, ele não é nem só racional, nem só empírico. Ele se divide em fenomenal e noumenal. Por que Kant faz isso, gente? Para ele poder dirimir essa querela, né? E explicar o seguinte, o que Kant busca fazer, sobretudo na obra dele, Crítica à Razão Pura, é dizer o seguinte, que a razão sozinha não explica tudo, embora ela seja fundamental. Ele disse a razão é a rainha, né, dos conhecimentos, ela é importantíssima, mas a razão não resolve tudo, e muito menos o conhecimento empírico. Então ele vai tratar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho, na verdade, o conhecimento fenomenal, ou seja, que abarca os fenômenos que eu percebo, que estão ao meu redor, e esses fenômenos são regidos por leis, tá certo? Leis físicas. Então, tudo aquilo que eu consigo perceber, tanto pelos sentidos quanto pelo intelecto, ele atribui ao aspecto do conhecimento fenomenal, fenomenológico. E o conhecimento metafísico, aquele que está além do físico, aquele que a gente não consegue perceber, nem ver com os sentidos, mas que existe, que está lá. Esse é o conhecimento noumenal, aquele que é o conhecimento espiritual, que é o conhecimento que vai além do físico. Então, Kant ele é muito interessante, que ele trabalha, então ele faz uma nova conceituação acerca do fazer científico. Tem outra coisa muito importante em Kant, que é a questão da ética kantiana. Kant diz o seguinte, se há interesse por trás do meu ato moral, se eu fiz alguma coisa boa, mas eu fiz essa coisa boa por interesse, ele se esvazia em si mesmo. Parece Jesus dizendo para a gente, né? Lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala o que a tua mão direita faz, a esquerda não saiba, essa coisa, acho que vai muito ao encontro ou melhor, vai muito de encontro ao pensamento que a gente vive hoje, né? Hoje em dia as pessoas com essa coisa da imagética, de fazer boas ações e colocar nas redes sociais. Kant ele vai exatamente de encontro a essas coisas. Ele fala, olha, a ética kantiana diz isso. Se você está fazendo alguma coisa com interesse, o ato de você fazer já se esvaziou em si mesmo. Então, Kant ele é um desses pensadores que forja, né, o fazer iluminista. Outro pensador que é muito interessante para a gente, que a partir dele também vai reverberar muito na teologia, é Georg Friedrich Hegel. Hegel ele trabalha a ideia de ciência e religião, que a ciência e a religião são momentos do desenvolvimento histórico da humanidade. Então, Hegel ele já trabalha a questão da razão de um modo muito claro. Ele diz que a realidade de tudo aquilo que a gente vê e contempla na natureza dos fenômenos, diferente de Kant, ele vai dizer que são manifestações da razão. São manifestações da razão. E essa razão, como é que ela acontece? Ela acontece a partir de um processo histórico. E guarde isso. A partir dessa perspectiva hegeliana, a gente vai ter a ideia de uma história, de um historicismo científico. A história ela deixa de ser aquela coisa de que disseram, de fatos, e a gente vai ter um processo de crítica dos testemunhos e crítica dos documentos, crítica das fontes. Existiu mesmo? Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? Em que momento isso aconteceu? Então, é bem interessante a gente pensar isso, porque Hegel ele também é um outro que faz uma quebra de paradigma, tá bom? Agora, uma coisa interessante de Hegel ele cria a ideia otimista, a filosofia otimista,
ou a filosofia da autoconfiança, que parte do princípio do seguinte, gente, a partir do momento que ao longo da história, nesses momentos históricos, eu tenho a manifestação da razão, esse processo de desenvolvimento é um crescimento contínuo do progresso cultural e racional ao longo da história. Deixa eu traduzir isso. É como se fosse uma perfectibilidade humana, da humanidade. Hegel diz o seguinte: quanto mais tempo o homem passar aqui na Terra, mais ele vai se desenvolver culturalmente, racionalmente, filosoficamente, vai se tornar mais civilizado, e tudo isso vai desaguar em desenvolvimento e progresso. Repara que é muito interessante que a partir a partir de Hegel, eu tenho todo esse processo de uma formulação otimista do século XIX. E aí, pensando Hegel e Kant em termos históricos, Kant veio um pouquinho antes e Hegel um pouquinho depois. Hegel é efetivamente século XIX. Kant vai ali finalzinho do 18 e das início do século XIX. Hegel ele vai forjar esse pensamento da filosofia da autoconfiança. E a partir disso, eu tenho alguns outros pensadores que vão caminhar nessa mesma linha, nessa mesma estrada, nessa mesma trajetória, dentro dos quais a gente tem o desenvolvimento da linha do positivismo, Augusto Comte, tudo, onde eu tenho a centralização do progresso. A gente tem isso até na nossa bandeira. Lembre-se que a proclamação da República ela acontece em 1889, quer dizer, ainda eu estou no pensamento iluminista ainda, né? Resquícios do pensamento iluminista, sobretudo aí o positivismo, e a gente tem lá no lema da nossa bandeira, ordem e progresso, isso é positivismo. Então, só para a gente fazer de modo muito, muito superficial, mas de en passant, para que a gente comece a colocar as coisas no lugar, nesse grande mosaico, né, e organizar, para a gente entender a ideia do iluminismo. Então, o iluminismo é uma ideia de autonomia humana. O homem ele busca, através de si mesmo, não mais da religião, entender a realidade, entender o mundo, entender o universo, entender as questões naturais. E eu tenho uma série de filosofias que trabalham isso. Repara que aquilo que eu disse a vocês, Kant trabalha uma ideia de uma ética não pautada mais na religião, mas uma ética secular, uma ética pautada em aspectos filosóficos. Ok? A partir daí, gente, então, a gente começa a pensar acerca do iluminismo e o protestantismo. Quais foram ou quais seriam alguns fatores de influência? E aí onde eu quero responder aquela indagação que eu fiz no final, né? Ou no início, perdão, que eu disse que o iluminismo eu ia tratar de modo muito mais detido o protestantismo, não tanto o catolicismo. Agora eu vou tentar explicar isso de algum modo. Os fatores de influência do iluminismo no protestantismo, a gente pode separar alguns aqui. As instituições protestantes, elas tinham maior autonomia ou maior liberdade. Diferentemente da Igreja Católica Apostólica Romana, onde eu tinha autoridade centralizada de um Papa, nas igrejas protestantes eu não tinha uma autoridade, alguém, né? Eu não tinha as igrejas protestantes debaixo de um guarda-chuva único. Não tinha isso. E nem tão pouco como na própria ortodoxa grega, né? ou da ortodoxia das igrejas orientais, a russa, a grega, onde você tem ali o patriarca, né? Centralizando todas as igrejas. No protestantismo não tinha isso. Então, esse certo grau de liberdade, de autonomia,
favoreceu muito a influência do pensamento iluminista dentro do protestantismo. Um outro fator é a própria essência do protestantismo, né? O protestantismo ele nasce da reforma protestante, e um dos lemas era essa ideia. O que é uma igreja reformada? Aquela que está sempre se reformando. Então havia muito essa ideia, esse espírito aguerrido de mudança. Então, na onda do próprio iluminismo, o protestantismo, muito do protestantismo, ele abraçou ideias iluministas, porque são coisas novas, é um momento de mudança, então vamos lá. Então, a própria essência do protestantismo, tá bom? E um outro aspecto também é a relação do protestantismo e as universidades. Deixa eu explicar isso. Sempre houve, pós a reforma, um desejo, um anseio dos reformadores de que os seus ministros, né, fossem altamente capacitados e, sobretudo, com cursos superiores. Então, você percebe ali século, né, logo após a reforma, finalzinho do 16 e o século 17, começam a ser criadas várias universidades na Alemanha, na própria Inglaterra, em outros países da Europa. Para quê? Para exatamente fornecer para as igrejas pastores, enfim, ministros com nível superior. Então, repara comigo uma coisa bem interessante nesse momento do século XVIII, sobretudo na Alemanha. Era um momento de muita repressão da aristocracia, da monarquia. Não havia muita liberdade de protesto mesmo, enfim, liberdade política. Então, a liberdade ela acontecia onde? Nos centros universitários. Olha que interessante. Né? Então, as ideias, né, os ideais iluministas, eles perpassaram muito as universidades protestantes, e era lá o nascedouro de muitas ideias e reverberações dos ideais iluministas. Uma coisa também interessante para a gente pensar ainda sobre essa questão da influência do iluminismo no protestantismo é o próprio impacto do iluminismo. Ele não foi sincrônico, né? Ele foi assíncrono, ou seja, ele foi ao mesmo tempo e muito menos uniforme. Ele aconteceu em várias regiões da Europa de modos diferentes, tá certo? Então, por exemplo, na própria Inglaterra eu tinha muito mais a ideia do deísmo, né? O que era o deísmo? Deus ele criou tudo, ele criou o universo, ele estabeleceu as leis, mas em determinado momento ele decidiu que o homem deveria seguir o seu destino por conta própria. Então Deus não era mais um Deus relacional. Deus ele criou o universo, mas deixou o homem seguir. Isso é o deísmo, bem diferente do Deus da Bíblia, né? E aí a gente também tem em outras partes da Europa, a gente tem o deísmo. Além disso, né, a gente também tem o pietismo. Olha, interessante. Ali Felipe Jacó, querendo reformar a própria igreja luterana, ele fala na obra dele, né, Desejos Piedosos, falando o seguinte: olha, a gente precisa reformar, e a base dessa reforma é a gente ler mais a Bíblia, a gente ter mais sermões, né, fervorosos, e, sobretudo, uma experiência com Deus. Guarde isso. Uma ideia de um relacionamento pessoal com Deus, exatamente quase que o contraponto do deísmo. E eu tenho na França, por exemplo, o cristianismo, né, sobretudo o cristianismo muito associado à monarquia ainda, né? Então, os filósofos no século XVIII, que a coisa ela deságua na Revolução Francesa, tinham ojeriza ao Estado, né? A aristocracia francesa, a monarquia de Bourbon. Então, eles associaram o cristianismo à monarquia. Então, se a monarquia não serve, o cristianismo também não serve. Então, repara que as ideias iluministas elas não são exatamente uniformes.
Claro que elas seguem, foram várias ondas, né? Mas elas foram mais radicais em determinados lugares e em outros não tanto, mas de modo diferente. E eu queria então agora elencar para você algumas características do iluminismo, só para a gente pensar aí, para a gente poder refletir e fazer algumas articulações. A primeira é que é o início da história científica, aquilo que eu falei para vocês. A partir de Hegel, né, ele entendendo que o desenvolvimento cultural e racional do homem ele perpassa pelos momentos históricos, a história ela deixa de ser aquela coisa muito idealista, muito de apenas história-batalha, não começa a se haver um criticismo maior, tá? Aconteceu mesmo? Em que circunstância aconteceu o fato? Por que aconteceu? Repara que eu tenho outros aspectos, eu coloco outros temperos nessa comida para que ela fique mais interessante e mais saborosa. É mais ou menos essa ideia do que acontece no processo dessa história científica. Outra coisa interessante é que a natureza ela passa a ser a fonte primária, ou seja, se eu quero estudar qualquer coisa, se eu quero desenvolver qualquer estudo, a natureza é a minha fonte primária. Repara que a partir daí eu começo a mudar a ideia de uma explicação religiosa, de uma explicação, de uma busca de uma explicação bíblica para tudo. A explicação agora ela é científica, pautada num termo que eu gosto muito, que o Alistair McGrath ele fala, que é a onicompetência humana, né? A onicompetência é um atributo humano, né? Tem a onipresença e onipotência divina é a onicompetência, ou seja, o homem ele é capaz, ele é competente para entender o mundo que ele vive. Através de estudos, através de pesquisa, nada melhor do que esse momento a gente está vendo essa questão da pandemia, a gente vê o tempo inteiro as autoridades dizendo, olha, a ciência, a gente está sendo guiado pelo conhecimento científico, enfim, iluminismo puro, tá? Outra coisa interessante é a liberdade para o progresso acontecer e para o bem-estar. Repara que é um contraponto até a época medieval, gente. Época medieval, época de sofrimento, época de resignação, de contemplação. No iluminismo, não, eu quero bem-estar social, eu quero viver bem, eu quero progresso, eu quero ter liberdade. E outra característica interessante é a própria ética, que essa ética ela é separada, né? Ela é desvinculada, há um hiato aí entre a questão ética, que ela estava sempre perpassada sobre a autoridade religiosa e teológica, agora não, agora ela é secular, tá certo? Os filósofos agora não são mais religiosos, são teatrólogos, são jornalistas e etc, tá bom? Caminhando mais um pouquinho à frente, então a gente percebe esse criticismo do iluminismo de modo muito mais contundente na Europa e nos Estados Unidos, exatamente porque a população majoritariamente cristã. E aí olha aquilo que eu falei para vocês, que eu citei, está lá anteriormente, na primeira parte da aula. As críticas, acontecem críticas sem precedentes sobre as doutrinas cristãs. Repara que na Reforma, as críticas eram em relação à prática. Agora, as críticas são em relação às doutrinas, aos dogmas. E repara uma coisa, gente, nunca se fez tanta crítica, tanto debate sobre os documentos sagrados do cristianismo, sobre a ótica, uma ótica literária e histórica. Repara que isso não aconteceu, por exemplo, com outras religiões, com o Islã, com o próprio hinduísmo, porque majoritariamente a
população europeia e norte-americana era cristã. Então, perpassando essa questão que eu falei para vocês, olha que interessante a gente pensar isso, que o cristianismo ele foi bombardeado flagrantemente por debates do iluminismo. Então, o iluminismo ele é muito mais impactante no aspecto do cristianismo, porque ele ataca as raízes do cristianismo, questões dogmáticas, questões do livro sagrado. A Bíblia é histórica mesmo, aconteceu mesmo. Você começa a ter uma série de livros a vida de Jesus, o Jesus histórico. Aí começa a se buscar, se entender. Um dos primeiros a pensar sobre isso é o Ernest Renan, a vida de Jesus. Antes a gente se contentava com o Cristo da fé, né? Agora tem o debate entre o Cristo da fé e o Jesus histórico. Existiu mesmo? Existiu na Palestina? Quais são os outros documentos históricos que comprovam que Jesus existiu, morreu, etc. Há evidências científicas da ressurreição. Todo esse debate, gente, que a gente vive até hoje, nessa pós-modernidade, começaram a partir daí do iluminismo. E a gente tem alguns impactos, né? Vou citar apenas três. O próprio historicismo, aquilo que eu falei para vocês, que a gente está trabalhando aqui agora, ou seja, é um criticismo, tratar a Bíblia como um livro literário mesmo, para ver quais são os aspectos históricos e factuais. Repara, gente, por exemplo, as Bíblias, né, de estudos que a gente tem, elas são, em certo aspecto, são iluministas, né? Porque aquela coisa que você vê lá, provável autor, propósito do livro, destinatário, tudo isso perpassa a partir do criticismo e do historicismo iluminista. Outra coisa é o próprio racionalismo, né? Não havia conhecimento que não fosse testado pelo racionalismo, né? O iluminismo é chamado da era da razão. Então, é importante a gente pensar que muita coisa do nosso pensamento é iluminista até hoje. Um outro que influencia muita gente é a própria crítica. E aí eu queria me ater um pouquinho mais a ela sobre dois aspectos. E a partir desse criticismo eu tenho, para nós, na teologia, dois aspectos interessantes, que é a alta crítica e a baixa crítica. A alta crítica ela vai se preocupar com as datas, com os autores, que circunstâncias aquele livro foi escrito. Repara que é efetivamente tratar o documento sagrado cristão como uma literatura. E ponto. Como uma Ilíada de Homero, como textos de Tucídides, como textos de Tácito, de Sêneca, etc. E a baixa crítica ela vai trabalhar a forma, ou seja, a gramática, a linguagem, como é que foi formado aquele texto, qual é a narrativa daquele texto. Então, repara que esse criticismo, sobretudo, ele perpassa para o pensamento cristão em dois aspectos, a alta crítica e a baixa crítica, tá bom? E para a gente caminhar mais um pouquinho, e aí fazer o aprofundamento do aspecto do iluminismo e o protestantismo, a gente repara que o principal impacto que o iluminismo deixa para o pensamento cristão contemporâneo é exatamente o protestantismo liberal, a teologia liberal. E aí, para a gente entender um pouquinho isso, a gente precisa pegar alguns panos de fundo para que a coisa fique mais clara para a gente. Para nós pensarmos em teologia liberal, liberalismo teológico, a gente não pode falar disso sem um grande pensador e filósofo,
que foi o cerne, o embrião, a partir dele que tudo isso começa, que é o Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher. Schleiermacher é um pastor luterano que, a partir da desilusão, da aridez do próprio racionalismo, ele se desilude, né, com o racionalismo no sentido de explicar tudo e explicar a Bíblia racionalmente. Ele começa a entender que não dá para explicar por isso, e quando a gente repara né, a base dele, a raiz do Schleiermacher é uma raiz pietista, né? Quem eram os pietistas? Os pietistas estão muito relacionados aos moravianos, né? Que pautavam muito na questão de um relacionamento pessoal com Deus a partir de uma experiência. Schleiermacher, ele vai trabalhar, ele vai trazer à baila, vai trazer à tona a ideia de uma epistemologia do sentimento. É o Gefühl, do alemão, que é sentimento, mas é mais que emoção, gente. Não é emoção em si, mas é um sentimento que coaduna com a consciência do divino, consciência de Deus. Tem a ver com a consciência de Deus, então. Ou seja, a partir desse momento, dessa incapacidade do próprio racionalismo, né, de suprir as necessidades humanas, e que essas necessidades eram satisfeitas a partir da fé cristã, sobretudo do sentimento, é a partir daí que Schleiermacher ele vai desenvolver a teologia dele. Então, racionalismo e filosofia eram estéreis, não resolviam nem a questão externa, nem a questão interna do ser enquanto ser. E aí Schleiermacher ele vai buscar entender uma coisa e explicitar umas coisas bem interessantes para a gente pensar. Há alguns autores que dizem que Schleiermacher foi o grande teólogo entre Calvino e Calbart, né? Então, ele perpassa ali o século XVIII. Embora a gente vai tecer alguns comentários aqui, de que ele vai ferir, né, e vai de encontro a alguns princípios muito ortodoxos, mas ele foi um grande teólogo. O próprio Calbart tinha no seu escritório lá um quadro lá com a pintura né, o retrato do Schleiermacher. Então, algumas questões de Schleiermacher. Ele vai buscar reabilitar, isso aqui é importante, pessoal, ele vai buscar reabilitar a intelectualidade com a religião. Tá? Repara que o iluminismo, como eu disse a vocês, é o ápice do pensamento científico. Então, a